Se promessa é dívida. Semana passada a gente trouxe aqui no estúdio a advogada Raquel Cabuz e falamos sobre pensão alimentícia. A participação de vocês de casa foi tanta, gente, que nós nos comprometemos que traríamos novamente a doutora Raquel Cabuz para falar ainda sobre pensão, já que algumas dúvidas ficaram pendentes, mas para falar mais sobre um tema que chegou a ser levantado no finalzinho da entrevista, que foi a questão da guarda compartilhada. Eu confesso que que foi o tema, inclusive, da nossa enquete, né? Eu confesso aqui um detalhe de bastidores, né? Quando a gente estava falando sobre a enquete, que chegava uma opinião, chegava outra, a doutora Raquel olhava e disse, não, mas não é isso, não é isso, guarda compartilhada não é isso. Então vamos esclarecer o que é guarda compartilhada. Seja muito bem-vinda, doutora Raquel, muito obrigado mais uma vez pela presença. Explica pra gente, então, o significado de guarda compartilhada. Bom dia. Bom dia, Oscar. Deixa eu tirar essa dúvida que geralmente paira. As pessoas pensam que guarda compartilhada é você pegar a criança e compartilhar a residência. Não é isso. A criança vai ter uma residência fixa. Quando o casal deixa de viver junto, seja de um casamento, seja de uma união estável, ou seja lá a relação que exista, a criança vai ter que ficar com alguém, a criança ou o adolescente. O ideal hoje é que a guarda seja compartilhada. Aí as pessoas pensam, então vai ficar 2 dias na minha casa, 2 dias na sua, e assim. Não, não é isso. Até porque a gente tem que analisar que, a depender da idade da criança, isso seria um desastre. Uma criança na primeira infância, que é até os 6 anos, ela precisa saber qual é o seu local, qual é onde ela mora. Você deve lembrar que na época da escola, quando nós somos pequenininhos ainda sem alfabetizar, nós costumamos desenhar. E a professora várias vezes diz, desenha a sua família, desenha onde você mora. Você já imaginou para uma criança de 1, 2 anos, como é que ela vai desenhar? Quem são os meus vizinhos? Onde é que eu moro? Qual é o meu referencial? Então isso seria um desastre. Guarda compartilhada não é dividir a criança e a criança virar, como eu digo, uma criança ioiô, um ping-pong, tá um dia aqui, na segunda aqui, na terça lá. É compartilhar a responsabilidade. Deixa eu me fazer clara. Quando a gente está junto, o pai e a mãe estão juntos com o filho, o que é que acontece? Eu costumo, inclusive, dizer, no café da manhã, costuma um conversar com o outro. Você leva hoje para a escola, você pega. Sempre se estabelece essas regras, rotina, né? À tarde, ele tem um cursinho, ele tem uma aula particular, tem um inglês. Você pega, eu levo, porque hoje eu não posso, hoje eu tenho uma reunião. Então, quando há separação, e é possível a guarda compartilhada, que a gente também tem que ver se vai ser possível a guarda compartilhada, essa criança não vai ter a sua rotina totalmente mudada, porque aquele pai e aquela mãe que levava para a escola, continua a levar. O que pegava, continua a pegar. Por quê? Porque eles vão compartilhar as responsabilidades com o filho. Mas o raciocínio é lógico. Na hora que você compartilha, continua a compartilhar responsabilidades, ou seja, mantém a rotina da criança dentro do possível, o pai e a mãe passam automaticamente a ter uma maior convivência com aquele filho. Porque ele deixa de ser aquele pai de antigamente, que era o visitante, que só ficava vendo de 15 em 15 dias o filho e sumia da vida do filho. E ele continua, passa no prédio, na casa onde a criança mora, pega a criança, leva para a escola. Isso está convivendo. Isso a criança não está sentindo tanto aquela separação. Isso é guarda compartilhada. Ou seja, continuar com a mesma responsabilidade, né, que se tinha quando se era casado. Uma diferença básica é de que hoje não são mais cônjuges, moram em residências diferentes, mas continuam tentando, ou pelo menos tentar, manter a mesma convivência que tinham com a criança. Em alguns casos até aumentando essa convivência, né? Em alguns casos aumenta e a criança continua a se sentir segura, a criança não vê tanta mudança, né? Porque já ocorre uma mudança, mas não vê tanta. Agora você tem que ter, como pedra de toque, é possível essa guarda compartilhada? Tem que haver, pelo menos entre os dois, um diálogo. E aí é justamente onde eu quero chegar, né? No caso de uma separação, é possível que se exija a guarda compartilhada, mesmo quando um lado não queira? Por exemplo, a criança fica com a mãe, né? E a mãe, por um motivo ou outro, e a gente sabe que existem casos, né? Por raiva do ex-marido ou alguma coisa, ela tenta afastar ao máximo a criança. O pai, citando como exemplo, pode exigir na justiça compartilhar essa guarda, tentar forçar essa convivência ou não? Olha, veja bem, deixa eu tentar arrumar aqui a coisa. Uma mãe que está evitando que o filho tenha contato com o pai, essa mãe não está agindo corretamente. Parto primeiro desse ponto. Eu entendo que toda separação, todo afastamento, ela tem mágoas, ela tem dores, mas a gente precisa trabalhar, começar a trabalhar isso.
Claro que existem casos e casos. Tem coisas que as pessoas fazem que são inadmissíveis. Mas, em regra geral, as separações ocorrem pelos mesmos fatores. É um desgaste, é o fim do afeto e que chega acabando acontecendo algo que machuca o outro. Mas é algo que pode ser superado. Muitas coisas podem ser superadas, trabalhadas, e isso na justiça a gente procura trabalhar, tem um setor de psicologia, os juízes conversam muito. E então, aquela mãe ou o pai que procura alijar, ou seja, destruir a imagem do outro para o filho, dizendo ele não presta, ele só lhe dá coisa ruim, ele não lhe trata bem, e ele deve ser advertido pelo advogado no primeiro momento, quando chegar no escritório e disser ao advogado, meu pai é isso na frente. O advogado tem por obrigação, como dever de conserto, corrigir o seu cliente. Um advogado de família tem que fazer isso. O magistrado vai fazer isso também, o Ministério Público, chamando a atenção. Olha, se você ficar destruindo a imagem do outro, você pode perder a guarda. E tem uns que vão mais além, que não fazem só alienação parental, fazem a síndrome da hostilidade familiar. Não só para a criança e para o adolescente procura destruir a figura do pai ou da mãe, mas de toda a família, de avô, de tio, de irmão, de oxalá quem for. Então esse aí tem que ser chamado a atenção. Certo? Agora, é possível a guarda compartilhada desde que eles tenham um trato urbano, consigam ter um diálogo para poder sentar. É o que eu costumo dizer. Pessoas que estão em alto nível de belicosidade não vão poder sentar para discutir a responsabilidade dos filhos. Então, é o momento de se acalmar os ânimos. Nesse primeiro momento, se pode dar uma guarda unilateral. E eu vou chamar a atenção da população. Essa coisa de, eu tenho uma guarda definitiva. Não existe guarda definitiva. Guarda definitiva é guarda definitiva naquele processo onde ele foi discutido. Naquele processo havia uma discussão acerca da guarda da criança e naquele processo, quando o juiz decidiu, naquele momento, ela se tornou definitiva. Mas ela é definitiva enquanto fatos novos não surjam. Se um dia aquela mãe ou aquele pai que ficou com o filho ou com o adolescente, amanhã ou depois, daqui a 3, 4 anos, vier a ser uma pessoa que se torne usuário de droga, quanto mais, todo dia, ou bêbado, ou passe a viver em ambiente contrário aos costumes, os fatos mudaram. Essa pessoa não tem mais condição de ficar com essa criança, pelo menos nesse momento não mais. Então o outro pode entrar na justiça pedindo a modificação de guarda. Então não existe essa guarda definitiva naquele processo. É interessante esse dado, né? Agora, a partir de que momento a opinião da criança dessa questão da guarda, já saindo um pouco só do assunto guarda compartilhada, ela passa a ser decisiva para a justiça? O depoimento de uma criança, e a gente está falando de crianças de diversas idades, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, que de repente vira para o juiz e diz, eu quero ficar com a minha mãe, quero ficar com o meu pai. Até que ponto esse é levado em consideração pela justiça? Olha, é levado em consideração, mas a gente tem que também ter um trabalho multidisciplinar. Você não pode chegar, por exemplo, e o juiz só ouvir a criança, porque o juiz ainda não tem também aquele respaldo de um psicólogo, de um assistente social. Então, veja bem, Oscar, aquela criança que está sofrendo uma alienação parental, está sofrendo uma ameaça, olha, se você disser que quer ficar com seu pai, você deixa de ser meu filho. Então, o que o juiz ouve a criança e aí ele vai fazer o quê? Vai determinar um exame psicossocial ou psicológico nessa criança para que um profissional qualificado próprio, um psicólogo, um assistente social, venha colaborar com a justiça. Porque aí aquele profissional, e não tenham medo, até uma criança de 1, 2 anos desenha. O setor de psicologia da Justiça Alagoana está muito equipado com bons profissionais e mecanismos. E se só tem 1 ano, doutora Raquel, só tem 2, não vai dizer, desenha e mostra, e o psicólogo extrai e vai ver se realmente aquela mãe não está destruindo a imagem do outro pai ou o pai não está destruindo a imagem da mãe. E aí o juiz, com o depoimento da criança associado a todo esse parecer, ele vai decidir. É tudo um trabalho em conjunto. Olha, nós estamos com o tempo, infelizmente, praticamente estourado. Eu peço a permissão à produção para a gente ser bem objetivo, né, que nós ficamos com 2 perguntas acumuladas da semana passada ainda sobre questão de pensão. Exatamente. Não é isso, Juliana? Então vamos fazer rapidamente as perguntas. São 2 perguntas que eu compactei, na verdade, porque foram várias perguntas sobre essa questão. A Lília Falangler e a Rosiane Gonzaga fala assim, a Lília diz, até quantos anos o pai deve pagar a pensão? Até os 18? E se estiver fazendo faculdade até terminar? Que é a mesma pergunta da Rosiane, que diz que faz faculdade, tem 24 anos, tem o direito de receber pensão? É a pergunta dela. Olha, veja bem,
O Código Civil de 2002, com vigência em 2003, já foi claro a botar aqui, tem o dever de educação. Antes já haviam decisões estendendo até os 24 anos, desde que você estivesse fazendo um curso superior. O caso específico aí dela tem 24 anos e está concluindo um curso. Tenha calma, é possível que você mantenha, porque você ainda está concluindo o seu curso. Mesmo então, passando dos 24 anos? Você vai ter que analisar o caso concreto. Por que ela está estudando ainda aos 25, aos 26 anos? É porque ela deu causa, ela perdeu matérias, ela não foi diligente? Aí é uma situação. Mas se ela foi diligente e por outras situações ainda está estudando, é possível se manter? Sim. Não se acaba aos 18 anos, não. Doutora Raquel, muito obrigado mais uma vez pela participação, sempre muito interessante aqui no programa. Obrigada a vocês.